Em uma conversa gravada pelo senador Jorge Cajuru, o presidente Bolsonaro pede que a CPI investigue não somente a União. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. O que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Jair Bolsonaro ainda pressiona o senador a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Você peticionou o Supremo, né? Parabéns pra você. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, No fim de semana, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou um pedido na mesa diretora do Senado para que o escopo da CPI seja ampliado e abranja também os estados e municípios. Megali, estava aqui conversando com a Carla fora do ar e a gente compartilhava aqui do mesmo estranhamento em relação a essa gravação. Em que circunstâncias houve essa gravação? Uma gravação assim, de uma conversa com o presidente da República? Faltam detalhes ainda para a gente entender melhor em que momento aconteceu essa gravação, né, Megali? E por quê? Por que ela estava sendo gravada? Sei lá. Tem muito jornalista que programa o celular para gravar toda e qualquer conversa, né? Porque você nunca sabe quando vai aparecer uma conversa comprometedora que você possa usar como elemento para uma reportagem. Era o caso do senador Cajuru? Não sei. E se for, por que é que ele divulgou a conversa, né? Diz ele que consultou, inclusive, o presidente antes de divulgá-la. Agora, que bonito, hein, Cajuru? Que beleza. O que a gente viu nessa conversa, eu convido ao nosso ouvinte para que acompanhe a íntegra, não dá pra gente tocar a íntegra aqui, mas para que ele acompanhe, que a gente tá vendo ali uma conspiração. Eu vou até pegar emprestado aqui o texto do Reinaldo Azevedo, uma conspiração contra o STF, uma conspiração contra a CPI e, portanto, contra um instrumento democrático. Mas vai abrir processo de impeachment contra os ministros do Supremo. Ok, abra-se. Também é um instrumento da democracia. Quanto a esse papo de que, para que a CPI servisse aos interesses da população brasileira, ela teria de ser expandida, abrangida para prefeitos e governadores, é a melhor forma de você fazer com que uma CPI acabe em pizza, né? Você aumentar tanto o escopo dela que fica impossível você focar em um único ponto. Tanto é que a CPI não é sobre a atuação do governo federal no combate à pandemia, não é. Ela até pode, eventualmente, se os fatos forem levando a comissão parlamentar de inquérito a isso, tornar-se mais ampla, né, a ponto de investigar toda a atuação do governo. Mas a CPI se refere ao caso específico de Manaus. Quanto mais específica ela for, maior a possibilidade de que ela tenha sucesso. A gente vai se concentrar em um ponto da investigação, que é esse. A atuação, que ao que tudo indica, foi criminosa, cheia de ausências deliberadas do governo federal, de Pazuello e, portanto, do chefe Bolsonaro, na atuação do governo no escândalo de Manaus. A partir daí, caso haja elementos para que ela se expanda, que se expanda. Se for o caso de chegarmos a prefeitos e governadores, ótimo. Mas você, nesse momento, determinar que a CPI vai investigar toda a atuação de todas as esferas de governo no Brasil, é um convite à pizza, né? O presidente sabe disso. Ele foi deputado, ele frequentou aquela casa durante 28 anos. Ele sabe muito bem que ele está protegendo o dele e conta com vários escudos importantes, inclusive na Casa do Senado. Entre eles, ficamos vendo aí o senador Cajuru. Que beleza, hein, Cajuru? Defensor da ética no esporte, da ética no jornalismo, virou um conspirador contra as instituições brasileiras. A gente, vamos falar bem a verdade? A jogada ensaiada tá na cara, né? Tá mais na cara que nariz, como diria o Milton Neves. Óbvio, consultou o presidente, eles combinaram.
o discurso, ele tem todas as palavras encaixadas perfeitamente para quase um roteiro. afagar aquela parte. É um roteiro, exatamente, Megali, para afagar o público, né? Vamos dizer assim, a base que continua sustentando a aprovação do presidente da República. Foi solta, né? Foi liberada, nossa, vazou. Na noite de domingo, quando não existia um fato mais relevante do que a própria CPI, para que na segunda-feira pela manhã os principais veículos de imprensa repercutissem isso, porque é óbvio, a gente tem que falar sobre isso, que é grave. Nessa a divisão de responsabilidades, ela existe, não é todo governador, não é todo prefeito que acertou 100% a mão no combate à pandemia, muito pelo contrário, porque isso foi se descobrindo aos poucos, né, como é que deve ser feito o negócio. Então tem gente que errou, obviamente tem gente que errou, mas não é sobre isso, né, a discussão, como muito bem disse o Megali, não é sobre isso. Então, para mim, isso é jogada ensaiada. Daquelas bem ensaiadinhas mesmo, sabe? Na falta, quando vem, né, o jogador, dá aquele passe pro lado e vem o outro e bate a falta. Para mim, foi isso aí que aconteceu. Então, vamos em frente aqui.